Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor, agradecidos principalmente pelo cuidado que Deus tem com cada um de nós. Vamos estar fazendo uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer por mais essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos cultuando a Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Mesmo, Senhor Deus, em momentos difíceis, o Senhor tem sido um Deus fiel, colocando, Senhor Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos. E Te louvamos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos na Tua casa. Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor, que se encontra aqui em Isaías capítulo 40, versículo 28 em diante, 28 a 31. Não sabei, não ouvintes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aqui é um momento que nós muitas vezes passamos por dificuldades, por provações, por lutas. Muitas vezes quando nós passamos por fraqueza na nossa vida, muitas vezes, é um momento de nós olharmos para Deus, olharmos para a Escritura do Senhor. Muitas vezes também, quando nós chegamos a esse ponto de enfraquecer, ou de passar muitas vezes por provações, por lutas, nós muitas vezes a tendência é nos distanciarmos da presença do Senhor e muito menos ler a palavra de Deus ou buscar. Mas nesse momento aqui, esse texto, ele nos incentiva a nós estarmos firme com Deus, firme com o Senhor Jesus. Quando nós passamos por dificuldade, provações, lutas, estamos na fraqueza, é o momento de nós revestirmos da palavra de Deus e principalmente de Jesus. Lá em Romanos 13:14 diz assim que nós devemos revestir de Jesus Cristo. Todas as vezes que nós passarmos por algum momento assim de dificuldade, que nós possamos revestir da palavra de Deus. Aqui ele nos incentiva, porque os jovens, eles cansam e se fadigam, e os moços de exaltos, eles caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que não cansa, um Deus que não se exalta, um Deus que não se fadiga, um Deus que está em todo momento disposto a levantarmos, a pegarmos pelas nossas mãos e nos ajudar a ficar firme na presença do Senhor. Nesse momento eu gostaria que você olhasse para dentro do seu coração, olhasse para dentro das dificuldades que muitas vezes surgem nas nossas vidas e que você possa, lá no íntimo do seu coração, realmente tentar ver onde que está o momento de fraqueza e qual que é, o que tem te afligido a viver muitas vezes desanimado, às vezes sem solução para os seus problemas. Mas o Deus que nós falamos aqui nessa noite
é um Deus que não cansa, e é um Deus que está disposto sempre a lutar pela sua causa. Amém? Vamos estar orando nesse momento por mais essa causa. Senhor meu Deus, eu quero, Senhor Deus, colocar mais uma vez, Senhor Deus, a vida de cada um que está nesse momento ouvindo essa mensagem, e que o Senhor sonde, ó Pai, cada coração. Só o Senhor conhece, ó Pai, cada coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos que o Senhor alcance, Senhor Deus, com o Teu poder e com a Tua misericórdia, e que o Senhor venha, Senhor Deus, erguer aqueles que necessitam da Tua mão poderosa, e que o Senhor possa levantar e transformar, Senhor Deus, essas vidas através da Tua palavra. Fortalece aqueles que estão caídos e renova a esperança daquele que espera no Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos. Amém. Dando continuidade ao culto, vamos estar lendo mais um texto aqui da palavra do Senhor, que se encontra aqui em Tiago, capítulo 1, do 12 ao 15. Aqui diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quanto esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é um texto aqui que ele nos alerta para nós fugirmos do pecado. O pecado, muitas vezes, ele está ao nosso redor, de cada um de nós, muitas vezes, pronto para que nós venhamos a pecar, a errar. E Deus, quando Ele manda esse alerta aqui para cada um de nós, Ele fala assim no versículo 12, que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Esse perseverança é sempre estar focado, nunca desistir, sempre estar naquele propósito. Então, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Que texto maravilhoso aqui. Mas nós muitas vezes somos tentados, muitas vezes pela cobiça, e depois de ter cobiçado, depois de ter caído na sedução, então a cobiça, depois de haver concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é o momento de nós estarmos analisando o nosso coração, nesse momento, lá no nosso íntimo, e vermos o que nós estamos entristecendo a Deus. Muitas vezes nós pecamos e nós erramos e entristecemos assim o coração de Deus. Deus nos dá uma oportunidade agora de arrependimento, e que através dessa misericórdia de Deus, nós possamos nesse momento pedir perdão pelos nossos pecados. Através da oração nós temos esse livre acesso até a Ele. Amém? Eu vou estar pedindo aqui para o presbítero Guilherme que seja fazendo essa oração, que ele possa estar vindo aqui, fazer essa oração aqui de confissão dos pecados, em nome de Jesus, que nós rendemos agora ao Senhor, que nós possamos agora, nesse momento, orar arrependido pelos erros que muitas vezes cometemos. Amém? Oremos. Senhor, perdoa nossos pecados, porque nós somos falhos de várias formas, e com a Tua graça,
e o Senhor tem nos abençoado de tantas formas. Muitas vezes somos ingratos por vários motivos, esperamos muitas coisas desse mundo, mas nós esperamos pelo lugar errado, porque nós somos falhos, nós não olhamos para o alto, não olhamos para aquilo, para aquele que entregou o seu amor para todos nós, Senhor Jesus. Tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia de mim, Senhor Jesus, que eu possa lembrar que o meu refúgio é em Ti, Senhor Jesus, não é nessa terra, que eu possa sempre estar lembrando que o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor que pode cuidar, o Senhor que pode renovar minha alma, pode dar força para mim, pode olhar para eu como pecador e me levantar, Senhor Jesus. Ninguém pode fazer isso. Esteja com cada um que está ouvindo isso, que possa se redimir com o Senhor agora, Senhor Jesus. Sabemos que cada um tem uma dificuldade, cada um tem algo para confessar, Senhor Jesus. Eu tenho também, Senhor Jesus. Esteja com cada um neste momento difícil, que sempre aflige aos nossos corações. Tudo que eu oro, Senhor, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém? Aqui no Salmo 33 diz assim: exultai, ó justo, no Senhor, os retos fica bem a louvá-los. Celebrai o Senhor com harpa, louvais com cântico, no saltério de 10 cordas, entoai-lhe um novo cântico, tangei com artes e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Amém? Vamos estar passando por um momento agora de louvor, que nós possamos louvar a Deus de todo o nosso coração, porque Ele é justo e fiel na nossa vida. Amém? Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Essa próxima canção vai dizer que nós devemos ser fiel a Ele
porque Ele já é fiel a nós. Ele é fiel, Ele é constante, Ele é misericordioso, Ele não falha, porque Ele lembra dos seus filhos, nós. Ele sempre está comigo, Ele sempre está com você. Então cante essa canção, lembrando dele, aquele que criou o mundo, que entregou o seu próprio Filho por amor de mim e você. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraçar, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em meias lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraçar, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Amém. Vou passar para a palavra agora. Graça e paz, irmãos. Nós estamos juntos mais uma vez para refletirmos, pensarmos a respeito da palavra de Deus para o nosso coração. Nós vamos meditar no livro de Jó, capítulo de número 2, versículos de número 9 e versículos de número 10. 9 e 10, capítulo 2 do livro de Jó. Nos diz assim a palavra de Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo juntos. Louvamos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos permite olhar para a tua palavra e permitir, ó Deus, que a graça do Senhor
esteja disponível sobre nossas vidas para que possamos, ó Deus, como igreja, sermos edificados, exortados e consolados por ela. Fala conosco mais uma vez. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos a oportunidade, ou a maioria de nós, né, melhor dizendo, de ir a um velório, não é? E, geralmente, quando a gente vai ao velório, a gente ouve muitas coisas. Mas entre os comentários mais comuns, nós temos aquele comentário clássico, né? Ele descansou, finalmente ele terminou o sofrimento dele ou dela, não é? A gente sempre escuta muito isso, porque às vezes a pessoa ficou numa condição tão difícil, de impossibilidade de continuar a vida dela, e que a morte passa a dar fim àquela situação de sofrimento. Há várias razões pelas quais o sofrimento ele vem à nossa vida, e a maioria dessas possibilidades de sofrimento que vem à nossa vida é permissão de Deus, né? A maioria delas, ou todas elas, são permissão de Deus, mas boa parte delas é responsabilidade nossa. E eu separei aqui algumas formas de sofrimento para a gente ampliar um pouco a nossa visão sobre o texto que a gente vai meditar. A primeira forma de sofrimento que faz parte da vida nós sofremos sempre quando nós ultrapassamos os limites. Se você ultrapassar o limite de açúcar, você vai ficar diabético. Se você ultrapassar o limite de sal, você vai ter pressão alta. Se você ultrapassar o limite da bebida, você vai ter dependência. Se você ultrapassar o limite de velocidade, você pode ser multado e ainda pode sofrer um acidente. Se você ultrapassar o limite de consumo, você vai ficar endividado. Portanto, muitas das coisas que nós passamos e sofremos é porque nós ultrapassamos o limite. A segunda forma de sofrimento é por causa do pecado. O pecado, esse pecado no sentido amplo, geral, coletivo, histórico, espiritual, lá em Adão, ele contaminou toda a humanidade, portanto, esse pecado corrompeu a humanidade de tal forma que nós temos a ganância, a inveja, a corrupção, a exploração, e por causa do desvio que o pecado traz do caráter humano, nós temos males e nós temos injustiças que são provocadas como efeito direto do pecado. Nós temos uma outra forma de sofrimento que é a ira de Deus. A ira de Deus também, a Bíblia nos mostra que de tempo em tempo Deus vem para corrigir, para retribuir, para disciplinar, para devolver o equilíbrio, porque Deus é justo e santo. Chega um momento em que a situação extrapola o limite e Deus então intervém na história, colocando as coisas no seu devido lugar e aplicando o juízo. Não apenas para os ímpios, mas na Bíblia nós temos vários textos que demonstram que Deus também veio com ira sobre o seu povo. O seu povo também não está livre da sua santidade e da sua justiça, embora o processo seja disciplinar, mas o juízo de Deus vem. E aí a Bíblia ainda fala do juízo final, em que o sofrimento será eterno. Então, o sofrimento às vezes nos alcança também como disciplina ou como ira de Deus. E por último, o tipo de sofrimento que a Bíblia nos mostra é o sofrimento que faz parte da vida dos fiéis. Aquelas pessoas que procuram temer a Deus, obedecer a Deus, defender a verdade, defender a justiça, e estão na contramão de uma sociedade pecadora, elas passam por experiência de sofrimento. Nós estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos durante a semana, e nós estamos vendo as perseguições que aqueles homens sofreram na proclamação do Evangelho, mas a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que, por serem fiéis a Deus, passaram por lutas, por provações, por morte, justamente por defender a palavra de Deus, a verdade e a justiça, que é o sofrimento dos fiéis. Mas não importa que tipo de sofrimento tenha chegado até a sua vida, não é? Há duas possibilidades quando o sofrimento chega. A primeira é a luta para tentar eliminá-lo. Nós tentamos eliminar o sofrimento de alguma forma, nós tentamos diminuir o sofrimento, ou então nós tentamos tornar o sofrimento suportável, não é? Uma pessoa que está numa situação, por exemplo, de câncer, ele tem a quimioterapia, o medicamento, ele toma ali a morfina para viver aquela experiência difícil de forma suportável. A segunda forma de nós lidarmos com o sofrimento é a aceitação da morte como fim do sofrimento. Como eu disse a princípio, a pessoa faleceu, ela morreu, que bom que ela parou de sofrer. Então, a morte ela acaba sendo também um instrumento que dá fim ao
sofrimento. Ou seja, a morte passa a ser melhor do que a vida, dependendo do sofrimento que a pessoa está passando. Então, muitas pessoas, em certos momentos, não enxergando, uma saída, ela tira a própria vida. Isso também acontece, seja por dívidas, por falência, por uma desilusão amorosa, por uma perda de alguém querido, por um diagnóstico irreversível. A morte é o alívio fatídico para muita gente, e nós temos casos de suicídio aí no mundo inteiro, não é? Há casos de pessoas que, por exemplo, se dispuseram ao morrer, de alguma maneira ajudar a outra pessoa, doando os seus órgãos, e existe casos de pessoas que morreram mesmo para salvar a vida de alguém. Nós temos agora, não sei se vocês viram o exemplo recente de um garotinho que entrou na frente do cachorro para salvar a irmã. Ele está todo deformado o rosto por causa daquela disposição que ele teve de salvar. Ele colocou a vida dele em risco para salvar a irmã, Então, é aquele momento em que a pessoa está disposta a sofrer ou até mesmo a morrer para que o outro seja salvo, Há casos também de legalidade em relação à morte, que é a lei número 6 de 84. Diz assim a lei: veio permitir a interrupção voluntária da gravidez em caso de perigo de vida da mulher, perigo de lesão grave e duradoura para a saúde física e psíquica da mulher, em casos de má formação fetal ou quando a gravidez é resultado de uma violação. Então, você pode ali fazer o aborto e matar a criança, por exemplo, para salvar a mãe e assim por diante, ou por uma má formação. Em alguns países, nós temos a eutanásia, É o suicídio assistido. A pessoa vai tomar o medicamento e ela decidiu não viver mais, e esse procedimento ele é acompanhado por profissionais de saúde. E nós temos a ortanásia, que é quando a pessoa, ela por ela só, não quer mais o tratamento, ela vai morrer em casa, é chamado de ortanásia. Há um exemplo e um clássico na literatura, que é o romance Romeu e Julieta, onde a morte é a grande protagonista, Por amor, eles morrem. Então, a pessoa acaba fazendo da morte o caminho como o fim do sofrimento, da ausência do amor. Portanto, a morte, em alguns contextos, faz parte, e socialmente ela é aceita, ela é encarada com naturalidade. Nos últimos dias, nesse mundo pós-moderno, nós temos visto e vivido no século passado a crueldade da guerra, onde a vida era colocada de lado e milhares e milhões de pessoas morreram. Nós temos visto aí a questão da pandemia nesses últimos dias, muitas pessoas estão morrendo, pessoas morrem por causa de terremoto, tsunami, furacões, e de tal forma que nós vamos nos acostumando com a morte, que a vida vai sendo banalizada, e com isso a vida parece também não ter muito valor. No entanto, quando nós olhamos o texto bíblico, o livro de Jó, alguns temas podem ser tirados deste livro, porque estão presentes e estão juntos, eles se unem, eles se fundem. Por exemplo, nós podemos falar sobre fidelidade, integridade, perseverança, o bem e o mal, a vontade soberana de Deus, o sofrimento, a fragilidade da vida e a própria morte. Eu gostaria de, a partir desse texto, pensar e falar com vocês sobre a perseverança que é a qualidade de não desistir diante das dificuldades, chamada aí em termos modernos de resiliência, Gostaria de falar da perseverança no sentido da teologia sistemática, sobre a perseverança dos santos, A graça que Deus derrama, que faz com que os seus filhos, os seus servos, consigam enfrentar grandes dificuldades, sofrimento e a própria morte, permanecendo fiéis ao Senhor e à sua palavra. Eu quero citar um exemplo para nós iniciarmos o nosso sermão aqui. Não sei se você se lembra, mas havia um tempo em que a Fórmula 1 ela tinha uma parada nos boxes. Os carros paravam nesses boxes para poder reabastecer e trocar os pneus. A ideia é que, se o carro iniciasse a corrida com menos gasolina, ou seja, mais leve, ele poderia ir mais rápido e ganhar uma vantagem, que daria tempo dele parar no box, reabastecer, trocar o pneu e, mesmo assim, ganhar a corrida. Então, era tão legal isso que nós ficávamos assistindo as paradas nos boxes, e a equipe que conseguia fazer a troca dos pneus e o reabastecimento em menor tempo. A perseverança dos santos, que é uma doutrina reformada, da teologia sistemática reformada, a perseverança dos santos significa que a graça derramada na salvação,
ela é suficiente para nos fazer chegar até ao final da corrida. Ou seja, eu não preciso parar no caminho para trocar os pneus e abastecer o meu carro. Quando eu tive um encontro com Jesus, a graça derramada por Jesus Cristo é suficiente para me fazer perseverar até o fim da minha vida, até o fim da minha história. No contexto que nós lemos aqui, Jó e sua esposa já haviam perdido os bens, já haviam perdido seus 10 filhos, 7 homens e 3 meninas, todos os seus rebanhos, e eles estavam sem nada. Como isso não fosse suficiente, agora Jó está tendo em seu corpo tumores malignos. No texto, então, que nós lemos, a esposa de Jó não enxerga uma saída para o seu esposo. Ela encontra-se sem esperança, não é? Diante de tanta desgraça acontecendo, ela olhando para a gravidade da situação de seu esposo, ela enxerga, então, a morte como um alívio para a vida dele, um fim do sofrimento do seu esposo, não é? É natural até que ela falasse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, que não fazia mais sentido ele conservar a integridade dele, porque não havia nenhuma expectativa, esperança de vida, se você olhasse para ele, se eu olhasse para ele. É interessante, porque o apóstolo Paulo vai citar de uma experiência também de sofrimento na sua vida, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Veja o que ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, o próprio apóstolo Paulo enfrentou momentos em que ele não tinha mais expectativa de vida e que a morte parecia ser realmente ali o fim, não apenas do sofrimento, da tribulação, da perseguição, mas o fim da própria vida, da própria história. Mesmo entendendo que isso é possível, a pergunta que nós temos que fazer é que se justificaria, né, a ela, se é uma justificativa, uma alternativa, ela propor ao seu esposo que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Ou seja, fale mal contra Deus, blasfeme contra Deus, vai que ele tire a sua vida e você vai ter fim do seu sofrimento. Será que ela estava realmente constrangida, entristecida, sem esperança, ou ela estava revoltada, chateada com tudo aquilo? A Bíblia não nos esclarece, né? Mas alguns teólogos nos têm feito comentários ao longo da história, é muito interessante. Agostinho chamou ela de assistente do diabo, quando ela propõe para ele blasfemar contra Deus e morrer. João Crisóstomo, né? Ele vai dizer que ela é o melhor flagelo de Satanás. Quando ela faz esse tipo de proposta, Satanás está usando a sua melhor arma, o seu melhor flagelo. E Calvino vai dizer que ela é um instrumento de Satanás. Por que eles dizem isso? Não é? Ela é a esposa, ela está sentindo ali o sofrimento do seu esposo, com certeza pode ser que seja isso, mas se nós considerarmos 2 textos que a Bíblia nos mostra, nós vamos ver por que esses teólogos se posicionam dessa forma, porque ela manda ele amaldiçoar Deus, ele blasfemar contra Deus e morrer. E vejam então qual é a proposta de Satanás quando ele conversa com Deus em Jó 1, versículo 11. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, o grande propósito da ação do inimigo contra Jó é para que Jó blasfemasse. E no capítulo 2, versículo 5, ele vai repetir: estenda, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, agora não é em tudo quanto ele tem, mas nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, o grande desafio de Jó aqui, tendo que perseverar contra o ataque do inimigo, era blasfemar contra Deus, e é justamente isso que a sua esposa pede para ele fazer. Por isso que os teólogos dizem que ela é um instrumento de Satanás ali, ela está sendo usada para levar ele a blasfemar. Se não bastasse todo o sofrimento que ele estava vivenciando, né? A pessoa mais próxima dele, do seu coração, a pessoa mais íntima, sugere para ele se virar contra Deus, para que ele possa dar fim ao sofrimento e morrer. A essa situação de miséria que ele está passando, não fazia sentido mais ele insistir, não é? Bastava olhar à volta, olhar para si mesmo, e a melhor opção para o fim do sofrimento seria a morte.
Muitos de nós, com certeza, se estivéssemos ali olhando para Jó naquela situação e visto toda aquela perda de filhos e de bens, provavelmente nós faríamos coro à voz daquela mulher, dizendo, não vale a pena, não tem jeito mais dele continuar a viver. Às vezes nós vamos num leito de hospital e encontramos uma pessoa numa situação muito complicada, a gente também tem essa impressão de que é melhor que ela morra e descanse, não é? A gente não vai falar isso, mas a gente pensa devido à fragilidade em que a pessoa se encontra. Porém, veja bem, o texto é interessante porque Jó está esgotado fisicamente, está esgotado emocionalmente, está esgotado espiritualmente, mas ele surpreende a sua esposa e surpreende a todos nós, porque ele assume uma posição de liderança da sua casa, mesmo naquela condição de fragilidade. Ele repreende a sua esposa por falta de lucidez e de juízo. Jó nem sequer considerou a proposta dela, ele já disse, falas como qualquer doida. E a primeira verdade que aprendemos aqui sobre a perseverança dos santos na vida de Jó é que a aliança com Deus está acima de qualquer situação. Mesmo que a lógica insista no sentido contrário, houve perdas? Houve. Houve perdas inesperadas, irreparáveis, inimagináveis. Há tumores malignos no seu corpo. A morte parece ser um alívio merecido. No entanto, para Jó, a aliança com Deus estava acima de qualquer perda e sofrimento. Embora a morte fosse um atalho, um alívio definitivo, Jó escolheu a aliança com Deus. A riqueza, os filhos, o sofrimento, a morte, tudo perde o seu valor diante da aliança que ele tem com Deus. Somente, irmãos, os eleitos colocam a aliança com Deus acima de tudo. Abraão sacrificou o próprio filho. Moisés deixou a realeza do império egípcio para poder servir aos propósitos de Deus. E em Hebreus 11 nós temos uma lista de homens e mulheres conhecidos e anônimos que por causa da aliança colocaram o seu compromisso com Deus acima de tudo, acima das suas próprias vidas. Você pode achar que é injusto pensar que Deus faz questão de certas coisas, mas foi o próprio Deus que morreu na cruz para que nada pudesse ficar entre eu e Deus, entre você e Deus, para que nada pudesse ficar acima da aliança. Em João 10, 27 e 29 está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém arrebatará. Portanto, o compromisso que Deus fez foi de dar o seu próprio Filho. Portanto, não pode haver nada maior do que a nossa aliança com Deus. Jó se dirige à sua esposa dizendo, falas como uma louca. Falas como uma louca. Imagina, nós não temos como abrir mão da nossa aliança com Deus. Eu sei que você não acredita, mas existe algo mais valioso que a riqueza deste mundo. Existe algo mais valioso do que o status, a saúde, a beleza, a expertise, o know-how, a alta performance. Existe algo mais valioso do que tudo isso e que torna todas essas coisas insignificantes. E a Bíblia chama isso lá em 1 Coríntios 13 de amor. O amor é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer sofrimento. O amor é maior do que a própria morte. João deixou claro no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor. Jeremias 31, versículo 3, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E 1 João 4,19, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Portanto, o compromisso de guardar a aliança está acima de qualquer sofrimento, de qualquer dificuldade, de qualquer coisa, porque Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, porque nós somos preciosos para Deus, e não pode haver nada mais precioso do que o próprio Deus no nosso coração neste mundo. Jó, então, nos dá a primeira lição sobre a perseverança dos santos. A aliança com Deus está acima de qualquer situação. É loucura pensar
diferente. A segunda verdade que o texto nos mostra é que a perseverança dos santos nos faz reconhecer as bênçãos derramadas. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 10. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus. A segunda afirmação de Jó nos coloca num beco sem saída. Ok, vamos romper a aliança, mas o que vamos fazer com tudo quanto Deus nos tem dado? O que nós vamos fazer? Aqui Jó usa o verbo no plural. Nós temos recebido o bem de Deus. Ou seja, ele, a esposa e os filhos foram abençoados por Deus. Como que agora ele deixaria de obedecer a Deus? Ele romperia com a aliança? Como que ele poderia ressarcir tantas e tantas bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida? Se você for olhar o versículo 3 do capítulo 1, o texto bíblico é claro: ele era o maior de todos os do Oriente. Ele era o maior de todos os do Oriente. Deus o havia abençoado de uma forma especial. E ele não podia agora, diante daquela situação, dizer não para Deus, virar as costas e ir embora. Se nós olharmos o Salmo 116, versículo 12, está escrito: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é a sensação que está no coração de Jó. Ele tem uma grande gratidão por tudo que Deus fez. Não tem como agora ele encerrar aquele relacionamento. Se você ouviu, se você teve a oportunidade de ouvir, lá na Itália, um senhor de 93 anos, que ele pagou caro para usar o respirador na Itália, e aí ele começou a chorar, e as pessoas estavam achando que ele estava chorando porque ele estava pagando caro pelo tratamento. Ele falou assim: não choro pelo dinheiro que tenho que pagar, porque posso pagar tudo isso. Choro porque respiro o ar de Deus há 93 anos, mas nunca paguei por isso. Você sabe o quanto eu devo a Deus? Essa é a pergunta que ele faz. Ele ficou ali naquela situação, tendo que pagar para respirar mecanicamente, mas durante 93 anos da vida, ele respirou sem pagar R$1, e ele sai daquela experiência entendendo que ele deve muito a Deus. E Jó, no seu sofrimento, cheio de trauma no seu corpo, cheio de tumores no seu corpo, perdeu seus filhos, perdeu tudo, mas o que Deus tinha feito na vida dele, ele não tinha como jogar aquilo fora, tirar da sua memória, tirar do seu coração. Deus o tinha tornado o maior de todos no Oriente. Ele sabia que ele devia muito a Deus e não tinha como pagar, e não agiria como um traidor, virando as costas para Deus. De que maneira você pode recuperar as perdas quando alguém rompe o cumprimento de um contrato, ou quando ele rompe uma sociedade? Você tem que entrar com uma ação de indenização por danos morais, por danos materiais, para recuperar aquilo que você perdeu. Jó, sendo um homem justo, sabia que era injusto blasfemar contra Deus diante de uma generosidade que foi derramada sobre a sua vida de forma abundante, graça derramada sobre a sua vida. E quando ele pesa na balança aquilo que Deus o abençoou durante a sua vida e o sofrimento que ele estava passando naquele momento, ele se sentia um devedor. Ele se sentia um devedor. Nós somos devedores a Deus pelas bênçãos incontáveis que Ele dá a cada um de nós nesta vida. Esse reconhecimento e essa compreensão que ela sempre está presente na vida daquele que foi chamado para a salvação, e ele recebe a graça de perseverar. Todo aquele que foi salvo por Jesus, ele tem um profundo sentimento de gratidão, colocando as demais coisas da sua vida sempre em segundo plano. Jó, então, é a prova de que a gratidão pelo que Deus faz deve ser maior do que qualquer sofrimento que a vida possa nos trazer. Não existe perseverança sem gratidão. Todo aquele que persevera reconhece que Deus tem feito muito mais na sua vida. Portanto, a perseverança dos santos nos faz reconhecer que as bênçãos derramadas sobre nós são derramadas sem nenhum mérito nosso. É o favor de Deus que chega à nossa vida. E por último, finalmente, a perseverança dos santos nos faz submissos a Deus, mesmo nas adversidades. E olha o que ele vai dizer para a mulher agora, no final aqui do capítulo 10, do versículo 10. E não receberíamos também o mal?
É muito importante essa fala dele. Quando ele fala sobre o bem, ele fala de um bem que ele já havia recebido, de um fato que já estava consumado, que já havia acontecido e que ele havia desfrutado. Mas quando ele fala do mal como uma possibilidade, como algo que até então não havia chegado na sua vida, que acabara de chegar. E ele diz então, não receberíamos também o mal? Essa terceira fala de Jó é a mais difícil da gente aceitar. Ele reconhece que ele não era abençoado pelo seu mérito. Embora muitos pensam que são abençoados porque fazem por merecer, Jó nos ensina o contrário. Jó nos ensina que ele estava sendo abençoado pelo favor de Deus. E se agora Deus estava tirando o seu favor, não tinha nenhum problema, porque tudo quanto ele havia recebido, ele não havia recebido por mérito dele. Há uma parábola de Jesus em Mateus 20, versículo 15, ele vai falar sobre a parábola da vinha, ele diz assim, porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou sou um mal aos teus olhos porque eu sou bom? Portanto, Deus, ele é o dono de tudo. Se ele nos dá, se ele nos favorece, é por sua soberana vontade. Mas se ele nos retira o favor, ele não nos deve nada, porque não há mérito nenhum nas bênçãos que nós recebemos. Portanto, se as coisas mudarem, nós devemos continuar mantendo a nossa relação com Deus da mesma maneira, porque nós não recebemos pelos nossos méritos. Jesus, conversando com Pedro em João 21, versículo 22, ele diz para Pedro algumas coisas e Pedro pergunta, e o João, como é que vai ficar o João? E Jesus diz para ele assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, Deus tem uma bênção, Deus tem uma vitória, Deus tem coisas na vida de uma pessoa, tem coisas na vida de uma outra pessoa. Portanto, é Ele que decide isso, não somos nós. E nós não somos abençoados porque somos santos ou porque fazemos boas coisas. Nós somos abençoados porque Ele nos ama e Ele tem o prazer de nos abençoar. Mas se Ele retira o favor e permite que o mal chegue às nossas vidas, nós não temos como discutir, porque nós nunca fomos abençoados pelos nossos méritos. Portanto, se não há mérito, não há o que ser questionado quando Deus retira o seu favor, e mesmo assim nós temos que nos submeter. Essa é a palavra de Jó. Ele reconhece que Deus permanece no controle, mesmo quando as coisas não são favoráveis à vida dele. Quando Deus retira o seu favor e Deus nos permite fracassar, e quando o inimigo prevalece, Deus ainda está no controle. Nós temos o exemplo de Josué. Josué foi guerrear numa cidade pequenininha de Ai e ele foi derrotado. Ele foi surpreendido com a desobediência de Israel, mas o Senhor estava no controle. Essa é a verdade. Por trás da declaração de Jó, Deus é o dono, Ele é o soberano de tudo, sobre todas as coisas. Ele determina as bênçãos e as adversidades. Ele faz tudo segundo o seu propósito e Ele faz tudo para a sua própria glória. Salmo 119, 71. Foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Portanto, quando as coisas mudam, Ele permanece Deus soberano, e como eu recebo as bênçãos não pelo meu mérito, se Ele retira o favor e eu passo por uma experiência de dificuldade, se eu passo por uma experiência de luta, se eu passo por uma experiência de fracasso, isso não significa que Deus está me tratando mal, significa simplesmente que Ele retirou o seu favor, a minha fé está sendo provada e eu devo perseverar em Deus e com Deus. Há um profundo sentimento de submissão no coração de Jó, colocando o sofrimento e a morte em segundo plano. Jó é a prova de que a submissão é maior que o sofrimento. Não existe perseverança sem submissão. Todo aquele que persevera reconhece que Deus está no controle. Quando tudo parece perdido, Deus permanece no controle. Dá a impressão que Ele retirou o seu favor, mas Ele permanece no controle e eu devo servir a Deus, obedecer a Deus e preservar a aliança, indiferente se eu estou sendo abençoado, se eu perdi o favor de Deus. A aliança que Deus estabelece conosco, ela deve estar acima de qualquer situação, e é loucura pensar diferente. Deus nos faz reconhecer que as bênçãos são derramadas não pelo nosso mérito. E por último, Deus nos chama, através da perseverança dos santos, a sermos submissos nas adversidades, porque mesmo quando Ele retira o seu favor, Ele não perde o controle da situação. A grande pergunta que nós temos aqui, olhando para o texto, é simples: e agora? Quando ficar difícil,
nós vamos pular fora, como era a proposta da mulher de Jó, nós vamos blasfemar contra Deus, como era a intenção de Satanás. Quando ficar difícil, nós vamos esquecer todas as bênçãos recebidas da parte de Deus. Quando ficar difícil, nós vamos deixar de ser submissos a Deus e vamos então fazer o quê? Blasfemar contra o Senhor. Quando Deus nos chama para a salvação e quando Deus chama os seus eleitos, Ele os chama para permanecer até o fim, para colocar a aliança acima de todas as coisas, para reconhecer que as bênçãos são derramadas não pelo nosso mérito, e mesmo quando Ele tirar o seu favor, Ele permanece no controle de todas as coisas. Então vai nos dizer a palavra de Deus em Apocalipse 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu termino com o inciso do capítulo 5 do Sínodo de Dort, que foi uma reunião de homens, mais ou menos ali em 1600 e pouco. Eles reuniram durante um período grande e chegaram a definir uma doutrina, e uma das doutrinas que eles definem é essa da perseverança dos santos. E eles mais ou menos a definem em vários incisos, e eu vou ler aqui apenas o inciso 6. Mas Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu imutável propósito de eleição, não retira totalmente o Espírito Santo do seu povo, mesmo em graves quedas, nem consente que cheguem ao ponto de perderem a graça da adoção e serem provados do estado de justificação, ou de cometerem pecado para a morte ou contra o Espírito Santo. Tampouco permite que eles fiquem totalmente desamparados e se precipitem na destruição eterna. Ou seja, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por provações, podemos até perder a nossa vida, mas quando nós somos chamados para a salvação, a aliança está em primeiro lugar. As bênçãos nós sabemos que é o favor de Deus, e as adversidades, quando Ele retira o seu favor, significa que Ele ainda está no controle de todas as coisas. Então nós temos que glorificar a Deus, mesmo nesses dias de pandemia. Somente através de uma comunhão com Deus, da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo que o próprio Deus nos dá, é que a gente consegue perseverar em meio às dificuldades. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Coloque a aliança de Deus acima de todas as coisas. Lembre-se, Deus tem te abençoado muito, como abençoou aquele senhor com 93 anos de oxigênio. Ele teve que passar pelo Covid para ver o quanto que ele devia a Deus. Todos nós devemos, não temos como pagar. E quando as coisas ficam contra nós, quando elas não dão certo, quando elas ficam difíceis, Deus ainda está no controle e eu não vou blasfemar, eu vou me submeter e acreditar que alguma coisa está sendo feita da minha vida para a glória de Deus. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão na Tua palavra. Abençoa a Tua igreja, dá a ela graça e força para continuar perseverando em meio às dificuldades. Que eles possam, Deus, se apegar a Ti, a Tua palavra, que o Teu Espírito seja sobre nós e que possamos juntos superar as adversidades, perseverando com resiliência, de acordo com essa chama que nós recebemos na salvação, que é a regeneração, a nova vida que chegou até nós através do Espírito Santo. Fortalece-nos para a perseverança, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém e amém.